Nós vamos entrar no outro subtítulo, Mundo Normal Primitivo. Começa com a pergunta número 84. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Aí no caso de... Vamos falar disso que é importante. Kardec criou um nome para o espírito encarnado, alma. E chamou o espírito fora da carne de espírito. Mas isso nós vamos estudar. Kardec pergunta, o que é a alma? E aí o espírito da verdade responde, é o espírito encarnado. Aí Kardec diz, o que era a alma antes de encarnar? Espírito. O que será a alma depois de desencarnar? Espírito. Então veja, o espírito não deixa de ser espírito em momento algum. Ele é espírito. Agora, o sentido que Kardec está querendo dar, este mundo está além da sua percepção, o mundo onde existem espíritos fora da carne. Este é o sentido que ele quer dar. Porque, na verdade, nós temos que entender as coisas, vamos dizer assim, pela sua realidade histórica. Até Kardec, o espírito assava, o ser humano assava, que quando ele morresse, ele não sabe o que aconteceria com ele, mas ele iria dormir e agadar em algum lugar, alguma coisa, à volta do Cristo à Terra, quando ele ressuscitaria, voltaria a viver na mesma carne. Isso era a crença da Igreja Católica e da Igreja Evangélica, que era o que havia no mundo de Kardec. Então Kardec quer com essa definição é mostrar que existe vida depois da vida. Quer mostrar que existe um mundo onde os espíritos trabalham, onde os espíritos vivem como se estivesse na carne. Esse é o objetivo dessa pergunta. E não para nós pensar que espírito é quem está fora da carne e nós é ser humano. As 3 perguntas que eu falei antes é fundamental. Antes de nascer ele alma é espírito encarnado, antes de nascer ele era espírito, depois da morte ele volta a ser espírito. Então ele sempre foi espírito. Ficou claro isso? É só para nós entender o porquê dessa pergunta. Essa pergunta foi para combater a ideia de que nós vai dormir até o dia do juízo final. O Luiz pergunta, se Deus não para de criar espírito, e se esse espírito nunca morre ou acaba, então o universo nunca terá o fim, nunca acabará? O universo é eterno. Isso foi decidido lá na primeira pergunta, quando se falou que o universo é infinito e eterno. Ele é infinito em espaço e ele é infinito em tempo. Jamais vai acabar. Assim como ele é infinito em espaço, ou seja, não tem nada depois nem nada antes do universo, nem acima nem abaixo. Para vocês é difícil compreender, mas só existe o universo. Aí vocês diriam, existe o universo? E onde o universo está? Mas isso não está, não há outra coisa, só há o universo. Santo Agostinho, no início das suas meditações, ele medita da seguinte maneira, se Deus é do tamanho do universo, o que há fora dele e fora do universo? Então ele chega à conclusão que Deus deve ser maior que o universo. E aí ele mesmo chega à conclusão que Deus se derrama fora do universo. É muito interessante o início do livro. Não, engraçado. É interessante essa coisa. Agora, Fia, você me permite uma coisa? Isso é coisa para maluco. Mais ou menos como o início do livro. Tentar entender isso é coisa para maluco. E quanto mais que vocês não têm elementos para isso. Agora, veja, eu estou tentando que vocês entendam o raciocínio, que vocês veem, ouvem, sabem, que de lá entender o universo se tem para fora, se tem para baixo, se tem para cima.
É perda de tempo querer entender isso. E vamos agora para a pergunta número 85. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? Resposta: o mundo espírita, que pré-existe e sobrevive a tudo. Isso. Então veja, nós, na resposta anterior, acabou com a divisão. Não existe um mundo espírita e um mundo corpóreo. Existe um único mundo espírita que é vivido fora e dentro da carne. E aí vocês poderiam dizer, mas então existe um único mundo que é o mundo material. Não! Isso aqui não existe. O que existe é um mundo espírita vivido numa densidade e densidades diferentes. Só isso. Agora, nós precisamos já desse ensinamento tirar uma grande conclusão. Segundo o Espírito da Verdade, o mundo espírita é muito mais importante que o mundo material, porque ele existe antes e continua lá existindo depois. Então não seria muito mais óbvio nós se prender às verdades deste mundo do que se prender às verdades da matéria? Não seria muito mais óbvio nós estar buscando, como Jesus ensinou, amealhar bens neste mundo, ao invés de amealhar bens na terra? Essa deve ser um pensamento e uma conclusão. Se o mundo espírita é mais importante que o mundo material, por que eu vou perder tempo, energia, pensamento, me preocupando com o mundo material? Isso é o raciocínio óbvio de quem lê essa pergunta. Porque quando eu entender isso, quando eu entender que essa vida é apenas uma etapa de uma existência infinita, a minha preocupação, o objetivo da minha vida, o alvo da minha existência muda. Eu começo a raciocinar a partir de valores espirituais e não mais valor material. Porque eu sei que essa vida vai acabar e canto que a minha existência espiritual é eterna. Então já é muito mais preferível eu viver este curto tempo, 50, 60, 70, 80, 90 anos, preocupado com o lado de lá, preocupado em, como se fala assim, garantir a minha eternidade feliz, do que querer a felicidade deste mundo. Joaquim, desde o início do livro, nós estudamos que o universo se compõe de 3 elementos: o ser, a matéria e Deus. Nesse caso, a matéria também é importante para que se possa estar fazendo essa evolução. Não é dizer que a matéria não existe. A matéria existe. Nós não podemos colocá-la na frente da nossa evolução. Seria isso? Fia, como diz o Espírito da Verdade, o problema é a falta de palavras. Porque a matéria não existe. Pelo menos a matéria que você diz que existe não existe. Podemos dizer que ela não existe na forma que nós a percebemos por falta de elementos para nós mesmos. Na forma, na essência que vocês percebem. Por exemplo, vocês percebem uma cadeira. E ela é fluido universal, como nós estudamos. Isso, então essa matéria é importante. Mas se você se prender à matéria cadeira, você não vai aprender a conviver com o fluido universal. Você vai aprender a conviver com uma cadeira. E quando você não tiver mais cadeira, como é que vai ser? Onde você vai colocar a bunda? É isso que eu estou querendo dizer. Veja, é você não se prender à cadeira, mas buscar conviver com a cadeira como um dos elementos do universo, fluido universal. Porque aí quando você sair da carne, não houver mais cadeira, você senta no fluido universal.
Podemos grosseiramente dizer que o fluido universal é matéria, desde que ele produza matéria? Seria Não, isso? o fluido universal é a matéria, é o átomo universal. Então ele é a matéria, e é todas as matérias. Então veja, quando você se prende a cadeira, você precisa de uma cadeira para sentar. Na hora que você entende que você é fluido universal, você pode sentar no ar, porque o ar também é fluido universal. Aí você não vai precisar de uma cadeira, você vai sentar em qualquer lugar. Vamos dizer assim, você vai volatilizar, não, volatar. Volatizar Não, você vai voar. Você vai sentar no ar. Porque você sabe que ar é fluido universal e cadeira é fluido universal, aí você aprende a sentar no ar. Mas enquanto você ficar preso à figura, enquanto você ficar preso à figura cadeira, ou seja, ao mundo material, você não vai aprender a sentar no ar. Uma outra pergunta que decorre dessa. Tendo em vista que nós viemos aqui para a carne com uma determinada programação, para que onde há fluido universal nós enxerguemos cadeira, mesa, sofá, etc., como desfazer essa programação se nós já viemos com ela prontinha? Grande pergunta. Para que você veio com essa programação? Para desprogramar, mas Então é isso. mas não existe uma fórmula. Existe uma fórmula. Existe uma fórmula. É você interagir com o mundo espiritual. Lembra da história das duas memórias? Na hora que você aprende a interagir com o mundo espiritual de verdade, aí você abandona a visão material. As suas verdades se quebram. Então, veja, por mais que você estude, jamais você vai ver um fluido universal. Mas por mais que você se volte para Deus, mas você se voltando para Deus, Deus vai lhe ensinar a ver fluido universal. Ou seja, vai me desprogramar. Isso, exato. Perfeito. Andréia pergunta, fluido universal é toda a matéria do universo? Fluido universal é o elemento constitutivo de todas as matérias do universo. É o átomo universal. Tudo que existe no universo, com exceção do Espírito e de Deus, é fluido universal. É isso por definição. Então veja, o planeta Terra é fluido universal. Mas o espaço vazio em volta do planeta Terra também é fluido universal. Que, aliás, não é vazio, ele aparenta para nós. Isso, é esse o sentido. Ele não está vazio, ele está cheio de fluido universal. Ele é composto de fluido universal. Ficou claro? Como conversado na reunião em Santos, domingo, o fluido universal, ele se combina de diversas maneiras para que nós enxerguemos as coisas do jeito que são, tipo cadeira, mesa, chão, etc. Perfeito, é isso mesmo. Cada átomo material ou célula material é uma combinação de fluidos universais. O átomo da madeira é uma determinada combinação. O átomo da folha é uma determinada combinação. A célula do seu corpo é uma determinada combinação. Mas o que é importante é ficar claro que nós precisa se voltar para o lado espiritual, que é a nossa realidade e que transcende a materialidade. E que nós, ao se voltar para Deus, recebe esse conhecimento do próprio Pai. Pergunta número 86. O mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido, sem que isso alterasse a essência do mundo espírita? De certo, eles são independentes. Contudo, é incessante a correlação entre ambos, porquanto um sobre o outro incessantemente reagem. Isso. O mundo corporal
poderia deixar de existir, ou nunca ter existido, não faria diferença para o universo. Agora, ele é importante, não no sentido de compor o universo, mas no sentido de ser um campo de prova para os espíritos. No livro primeiro que nós escreveu, que é o Guia de Sobrevivência Espiritual, nós definimos o universo como o espaço criado por Deus para a elevação do espírito. Então Deus fez toda a matéria, todos os planetas, cada um como se fosse um campo de prova, uma sala de aula para os espíritos. Então o planeta Terra não existe no universo, a não ser, ou não era necessário no universo, a não ser para isso. Na hora que não houver mais necessidade, Deus acaba com o planeta. Porque tudo no universo tem uma finalidade. E a finalidade dos planetas é essa: servir de campo de provas ao espírito. E é por isso que o Espírito da Verdade diz que um age sobre o outro. Ou seja, que o mundo material interage com o espiritual. A shape, uma ação de baixo para cima do material para o espiritual e de cima para baixo do espiritual para o material. Mas que nada disso precisava haver, não é fundamental para a existência do universo? Não é. Era só Deus inventar outra forma de colocar a prova os ensinamentos.